Vamos aqui falar sobre transparência com as emendas parlamentares e 1,7 bilhão liberados nos últimos dias para conseguir destravar uns assuntos dentro do Congresso. Chegou a hora do Dois Lados, com a Basília Rodrigues. Exatamente. Vocês acharam que não ia ter CNN Dois Lados hoje? Voltando de férias, eu volto também com o nosso Dois Lados toda sexta-feira aqui no Live CNN. Em meio à pressão do Congresso, o governo vai liberar hoje 1,7 bilhão de reais em emendas. Esses valores serão creditados nas contas das prefeituras e das entidades beneficiadas. O impasse das emendas se arrasta desde agosto, já há bastante tempo, mas especialmente de agosto para cá, quando os pagamentos foram suspensos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que determinou regras de transparência na liberação do recurso. Com o mau humor instalado no Congresso, ameaçando a agenda econômica, o Planalto assinou uma portaria para destravar o pagamento dos recursos. Após a decisão do STF, como é que fica agora? As emendas estão, de fato, mais transparentes? E a pauta do Congresso vai sair? Será destravada? Sobre esse assunto, o CNN Dois Lados de hoje conversa com os deputados Rubens Júnior, do PT do Maranhão, vice-líder de governo na Câmara dos Deputados, e Danilo Forte, do União do Ceará. Muito bom dia aos dois, sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite. Eu vou começar com o Rubens, que foi o autor da proposta que veio colocar um equilíbrio, uma definição, um caminho para a liberação dessas emendas. Deu certo, deputado? Ou o senhor acha que a decisão do Supremo acabou jogando este acordo por terra? Deu certo. Até então, Basília, até 2022, o que prevalecia era o orçamento secreto. Esse acabou, está enterrado de vez, e onde há dinheiro público não pode ter algo secreto. Tem que ter transparência, tem que ter luz, afinal de contas, é dinheiro público. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal interveio e declarou inconstitucional. De 22 até 24, ficou faltando uma regulamentação, uma lei que deixasse claro como deve tramitar as emendas parlamentares. Essa lei foi agora finalmente aprovada pelo Congresso Nacional, num diálogo entre legislativo e executivo. Tanto teve diálogo que ela foi aprovada sem vetos, o que é um grande avanço. E a partir da publicação da lei, quando nós peticionamos no Supremo, o Supremo fez duas coisas, ao meu ver, positivas. Uma, liberou aquilo que estava bloqueado. Tanto é assim que voltou a ter tramitação e voltou a ter pagamento das emendas parlamentares. Segundo passo, nós demos uma roupagem constitucional para frente. Havia dúvida se a emenda era constitucional ou inconstitucional. Eu sou um defensor das emendas parlamentares, eu sei a importância dela lá na base. Ela permite a construção de muitas políticas públicas. Parte do financiamento da saúde hoje no Brasil é feito pelas emendas parlamentares. Tem um pessoal que quer criminalizar as emendas. Eu não embarco nessa. Criminalizar as emendas é criminalizar a política. A gente já viu no que isso dá. Então, agora nós temos uma lei clara. A decisão do Supremo tem um ou outro ponto que eu não concordo e faz parte, é normal isso. Decisão do Supremo a gente cumpre e recorre. Foi o que nós fizemos. Então, ao meu ver, liberou aquilo que estava bloqueado e deu uma roupagem constitucional para o futuro, para preservar as emendas parlamentares, que é um direito de toda a sociedade. Na sua avaliação, Danilo Forte, veja que o Rubens Júnior, ele, de uma maneira muito deliberada, diz que deu certo, sim, um acordo, aquele projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, seguiu a contento o acordo com o governo, ou, de alguma forma, o Congresso guarda desconfianças, até por ter tido depois a decisão do STF. Será que essa decisão do STF fala em nome da Justiça ou é o governo agindo junto com o Supremo? Qual a sua avaliação, Danilo? Obrigado, Basília. Abraço, Rubens. Eu acho que está todo mundo pagando para ver, né? Eu acho que primeiro se criou uma situação de constrangimento, porque tem uma lei votada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, que é a lei orçamentária. A LDO desse ano foi uma LDO muito clara, eu fui o relator da LDO, onde a gente, inclusive, na questão das transparências, nós redigimos, junto com o Tribunal de Contas da União, a responsabilização pelo Tribunal de Contas no acompanhamento das transferências especiais, e também o próprio tribunal sugeriu que o Tribunal de Contas dos Estados também fizesse esse acompanhamento. No que diz às emendas de comissão,
ainda há uma indefinição muito grande de como serão liberadas, né? Até agora não foi liberado nada de emenda de comissão, foi liberado apenas de pagamento efetivo, o que diz respeito às transferências especiais de ontem para hoje. E o que a gente precisa é ter clareza. Eu acho que todos nós defendemos, e conheço a postura do deputado Rubens, com relação à questão do Instituto da Transparência, onde tem dinheiro público, mas o que é fundamental é que também nós não podemos imobilizar o país em função de um questionamento que causa prejuízo à sociedade brasileira. Hoje nós temos, lá na minha cidade de Fortaleza, o Instituto José Frota, que é o maior hospital do estado do Ceará, praticamente parado, imobilizado, faltando recursos para a cirurgia, faltando recursos para o custeio, porque está exatamente esperando essa transferência do Ministério da Saúde através das emendas parlamentares que não chegaram. Eu construí um campus da Universidade Federal do Ceará na minha cidade de Itapajé com recurso de emenda parlamentar. Então, a emenda parlamentar, quando bem utilizada, ela causa mudanças e transformação para a sociedade. Agora, o que a gente não pode ficar é no jogo entre os poderes, de um poder ficar intervindo, né, no outro, sem necessariamente entender a coerência que precisamos ter na autonomia dos poderes. Eu acho que o Supremo errou, né, quando fez essa intervenção no controle da execução orçamentária, e agora, depois de tantas idas e vindas, finalmente o governo resolveu soltar o orçamento através de portaria. Então é isso que está acontecendo. No fundo, o que está liberando os recursos são as portarias que foram liberadas recentemente. Isso quer dizer que há um cenário de insegurança jurídica, por exemplo, para as emendas de 2025, porque haverá necessidade da edição de novas portarias, talvez uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal. Vocês falaram muito de transferência, mas para a Justiça, transferência precedida de transparência não está convencendo os magistrados da Suprema Corte. Nenhuma dessas regras, nem o projeto de lei aprovado por vocês, nem a portaria editada depois pelo governo federal. Então, isso coloca dúvidas na avaliação dos senhores sobre o pagamento das emendas para 25? Rubens? É normal que tenha dúvidas, afinal de contas, Basília, a lei foi recentemente aprovada, acabou de ser regulamentada pelo Poder Executivo. No meu entendimento, o governo demorou a regulamentar, porque como o governo participou da elaboração da lei, já era para ter preparado essa regulamentação que saiu esta semana, já era para ter sido disponibilizada na semana anterior. Mas o mais importante para a gente é que hoje há uma adesão do Supremo Tribunal Federal dizendo que as emendas são constitucionais, reconhecendo a importância disso e separando o joio do trigo. Quem faz mau uso da emenda parlamentar, esse é um assunto de polícia, esse é um assunto do judiciário, não é um assunto da política. Então, dúvidas, é normal que haja. Novos decretos, novas portarias existirão, inclusive a lei prevê isso. A execução do orçamento também não é de uma liberdade restrita do parlamentar. O governo vai soltar algumas portarias, alguns decretos, dizendo, olha, as áreas prioritárias de execução de políticas públicas são essas, que vale para o governo e vale para os deputados. Então, mais regulamentação haverá, mas a lei foi um avanço por acabar o orçamento secreto e dar essa segurança jurídica mínima daqui para frente. Ajuste sempre haverá, isso é natural da democracia e é um processo de aperfeiçoamento das instituições, melhor do que uma briga institucional que não leva ganho nenhum para a sociedade. A gente vai apresentar para vocês aqui um dado importante do debatedor que acabou de falar, o deputado Rubens Júnior, além de vice-líder do governo, ele é do Maranhão, que é o mesmo estado do Flávio Dino, ministro do STF, que é o relator desse entreveiro entre os poderes contra a liberação das emendas. Tem tido um papel de fazer a ponte aí entre Câmara e Supremo Tribunal Federal, né? Nós que estamos aqui como espectadores da política, vemos o senhor assim, deputado Rubens Júnior. Para você, Danilo Forte, dá para falar, então, em segurança ou insegurança jurídica para o pagamento destas emendas em 2025? A Constituição nos dá a obrigação de fazer o orçamento. O Poder Legislativo, no artigo 165 e no 166, é obrigado a fazer o orçamento anualmente. A gente pode aprimorar o orçamento, e para isso é que existe a LDO, né, que não pode entrar agora em contradição,
e aí vai ter uma concorrência jurídica com a Lei Complementar 210, que é essa lei que foi votada agora para poder resolver, entre aspas, o problema da liberação orçamentária desse ano. E para o ano que vem, o que é que vai valer? É a Lei Constitucional 210 ou é a LDO de 2025? No meu ponto de vista, tem que valer a LDO de 2025. Senão você está anulando o poder constitucional do Poder Legislativo de fazer a execução orçamentária, de constituir o orçamento e de acompanhar e fiscalizar a execução do orçamento. Então, eu acho que a gente precisa ter um entendimento muito claro que essa soberania do parlamento precisa ser resguardada. E ela começou a ter altivez a partir do momento que nós criamos a emenda individual impositiva, que foi quando eu relatei o orçamento lá em 2014. Nós começamos ali a dar autonomia para o Congresso Nacional, acabando com o toma lá da cá, né, com a subserviência que o Poder Legislativo tinha até então ao Poder Executivo, que só aprovava qualquer matéria em função da troca de interesse ou da troca do voto do plenário pela execução orçamentária. Isso, graças a Deus, nós avançamos muito com relação a isso. E com relação à questão da transparência, no ano passado eu defendi, inclusive, que as emendas de comissão se transformassem em emendas de bancadas partidárias, em que cada deputado do partido pudesse fazer o encaminhamento e as bancadas decidissem quais políticas públicas que seriam aprovadas naqueles recursos. Mas, diante da situação e da fragilidade e da concorrência das leis complementar 210 com a lei orçamentária do ano que vem, já está se propondo até transformar as emendas de comissões em emendas individuais. E isso vai ter um acréscimo muito grande na deliberação individual de cada parlamentar, o que vai criar ainda um desconforto maior nessa relação. Então, eu acho que o que a gente precisa é ter cuidado para que não haja, de novo, uma interrupção, porque quem paga o prejuízo é a sociedade brasileira, que precisa dos recursos e os recursos não chegam. Exatamente. Essa cobrança por transparência nas emendas parlamentares é muito mais do que conceitual, não é ingênua. Há desvios. A exigência de transparência é justamente para evitar a ação daqueles que roubam na hora de pegar o dinheiro que vão para projetos, deveriam ir por meio das emendas parlamentares. Nesse finalzinho do nosso CNN Dois Lados, eu queria propor uma dinâmica de união aqui dos dois lados sobre como garantir para a população brasileira, depois de decisão do STF, aprovação de leis pelos senhores, edição de portaria, que o recurso realmente vai chegar, que a transferência destas emendas parlamentares, dos recursos dessas emendas parlamentares, realmente é transparente. Deputado Rubens Júnior, o senhor que fala como parlamentar do Maranhão, deputado federal, então legisla ali para o Brasil todo, mas também como esse integrante especial do governo federal, como uma cabeça da vice-liderança. Como é que a gente dá certeza para a população que o dinheiro que ela paga como imposto não está sendo roubado na hora do deputado fazer a emenda lá dentro do Congresso? Então, vamos lá. A lei previu isso. Nas emendas individuais, já há identificação do parlamentar, tanto que ela é individual e impositiva obrigatória. Aí há dois tipos de emenda coletiva, que é a emenda de bancada, que é dos estados, e a emenda temática, que é das comissões, Comissão de Saúde, Comissão de Esporte, Comissão de Agricultura. Como tramitam as duas emendas coletivas? Ambas precisam ser votadas numa reunião pública e ter uma ata discriminando, dizendo como se deu aquela decisão. Hoje não há esta votação nas emendas de comissão. Ela é tão somente encaminhada pelo presidente da comissão. Daí o problema da falta de transparência. A partir do momento que é uma votação, Basília, a sociedade vai estar acompanhando, os partidos vão estar acompanhando, a imprensa vai estar acompanhando, é um ganho de transparência em relação ao vigente até o ano passado. Além disso, toda e qualquer emenda coletiva ou individual terá que constar nos portais de transparência da própria Câmara, no portal da Comissão Mista de Orçamento, como também no portal de transparência do Governo Federal. E toda e qualquer emenda é acompanhada, como bem disse o deputado Danilo, pelo Tribunal de Contas da União e também, em alguns casos, pelos Tribunais de Contas dos Estados. Pode ter mau uso? Pode, porque é inerente da atividade humana, mas a lei veio para dar muito mais transparência na regulamentação das emendas parlamentares. Eu sou um daqueles, repito, que defendo as emendas parlamentares como algo que, de fato, entrega políticas públicas lá na ponta. Quem tiver com mal feito, que responda individualmente, não criminalizando o Instituto.
a emenda é boa, ruim é o que fazem com ela, né? Deputado Danilo Forte, qual a sua visão sobre o quão transparente as emendas realmente ficaram depois de tanta discussão? A gente lembra aqui 2022, o STF acabando com o orçamento secreto, mas depois vem a criação das emendas PIX, uma forma mais rápida de fazer o pagamento, nova decisão do STF, também limitando esta modalidade. E agora, é só para inglês ver ou de fato as emendas estão mais transparentes? Eu acho que o que a gente precisa aprimorar é a execução orçamentária. Quando nós tivermos um orçamento 100% impositivo, como são as grandes repúblicas do mundo, como são as grandes economias do mundo, o orçamento é feito dentro de um parâmetro que nós temos essa receita e vamos trabalhar dentro dessa receita. Aí você diminui os jabutis, você diminui as interferências externas, você diminui a gastança, você vai aplicar dentro daquilo que está pré-ditado pela decisão de quem é eleito para votar o orçamento, que é o Congresso Nacional. Nós precisamos marchar para isso. Nós temos crises fiscais ano após ano. Todo ano tem crise fiscal. Por quê? Porque a arrecadação desse ano aumentou 14,77%. Nós votamos tudo que o governo quis para aumentar a arrecadação. Só que a despesa aumentou 16%. Aí não casa, por quê? Porque os programas de gasto vão aumentando uma salarialidade maior do que a da receita. E a população não aguenta mais pagar imposto. Então, o que a gente precisa é ter um orçamento que caiba dentro da receita do governo. E quando tiver superávit, o Congresso discute o superávit. Quando tiver déficit, o governo e o Congresso discutem como vão cobrir aquele déficit. E aí nós vamos ter uma disciplina, porque nós não temos disciplina fiscal no Brasil. Todo ano é o governo, no final do ano, correndo atrás do rabo para poder cobrir o rombo. E, por outro lado, dá margem para todas essas inseguranças. Eu acho que o papel dos órgãos de controle, CGU, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, é de acompanhar a execução. Tem emenda do bem e emenda do mal. Nós criamos esse ano, pela primeira vez, uma política para os autistas. Nós criamos a condição de o deputado colocar recursos, tanto para o custeio, para uma construção de núcleo de atendimento às crianças com TEA, que não tinha uma inovação, é uma política pública. Então, a boa fiscalização é que acompanha a má conduta de alguns parlamentares ou de alguns prefeitos que queiram desviá-lo. Agora, ninguém pode acabar com o orçamento público ou com aquilo que chega dos municípios em função de preservar uma falsa legalidade. E essa intervenção mais tumultua do que a na construção de um Brasil do futuro. Então, a limitação do papel de cada poder é fundamental. Não pode, todo dia, o Supremo estar passando por cima do Congresso Nacional em nome de preservar essas emendas. É isso, ponto final no nosso CNN em Dois Lados. A gente recebeu hoje o Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, e também o deputado Rubens Júnior. Teve um probleminha aí no sinal do Zoom dele, né, do Skype. Ele que representa o PT no Maranhão. A gente volta agora para o Live CNN. Claro, toda expectativa sobre no que dará o pagamento das emendas. Se vai ter aprovação, pelo menos de parte do pacote fiscal pelo Congresso Nacional ainda neste ano.